Olá, gente, bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Quem já estiver comigo, coloca a presença aqui no grupo para eu saber quem está na nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre hidrosfera. Na aula passada nós vimos as camadas da Terra. Nós vimos que o modelo mais aceito atualmente é o quê? De crosta terrestre, manto e núcleo. Então nós vimos as diferenças entre essas três partes, vimos como ela é composta, né? A temperatura que cada uma tem, o material que compõe. E hoje nós vamos estudar a hidrosfera. Lembrando que no finalzinho da aula passada a gente viu o que? A litosfera, né? Então a hidrosfera refere-se a quê? Como o próprio nome diz, hidro vem de água. Então a hidrosfera vai ser a porção de água existente, né, aqui no nosso planeta. Então o que é? É o conjunto de todas as partes líquidas da Terra. E essa camada possui partes internas, como os lençóis freáticos, e partes externas, como rios, lagos e oceanos. A hidrosfera corresponde a 70% da superfície do planeta. E aí eu queria aproveitar, né, para falar para vocês uma coisa que eu não falei na aula passada. Normalmente é muito comum você ouvir a expressão Terra, planeta, água, né? Então muita gente fala o seguinte: a Terra é chamada de terra, mas é 70% formada de água, então devia se chamar planeta água. Só que aí, com vários estudos, a gente viu o quê? Que essa vai ser a porção da superfície. Então essa vai ser aquela porção da crosta, a porção que a gente vê. Então realmente a crosta terrestre, ela vai ser o quê? Ter uma maior formação de corpos d'água do que de terra. Então aí nós temos essa proporção de 70% de água e 30% terra. Só que se a gente for relembrar lá que além da crosta terrestre nós temos manto e núcleo, e a composição deles, né, ela vai ser de materiais que também estão presentes no solo, apesar de que vai estar em altas temperaturas e vai ter forma completamente diferente do solo, mas a maior parte dela, levando em consideração isso, não vai ser água, né, gente? Então também não dá para chamar a Terra de planeta água. Então deixa a Terra mesmo. Como a água está distribuída no nosso planeta, né? Então como essa hidrosfera ela vai estar constituída aqui? De toda a água existente no planeta, 97% é salgada e está nos mares e oceanos. Aí é que tá, né, gente? Apesar de ter mais de 70% de água aqui no nosso planeta, nós não conseguimos utilizar toda essa água. 97% vai estar nos mares e oceanos. E aí essa água é imprópria para o nosso consumo. 2% de água doce está em estado sólido. Então, como assim, professora? Para fechar os 100% de água, nós temos 97% vai estar salgada lá nos mares e oceanos, a gente não vai ter acesso a ela, não para consumo, né? Só para ir na praia de vez em quando, banho de mar e outros serviços, né? Principalmente pesca, que a gente vai comer o peixe. Desses 3% que faltam, 2% vai estar em estado sólido. Onde vai ser isso? Lá naquelas geleiras, né, que a gente vê lá nos polos norte e sul, né? Normalmente a gente vê na televisão essas geleiras, essas grandes geleiras. Então vai estar ali. A gente vai poder utilizar essa água doce? Não, ela está em estado sólido. Então a gente não utiliza. E apenas 1% da água doce está em estado líquido. E esse 1% ele vai estar presente em rios, lagos e lençóis freáticos. Então, para você ter dimensão da imensidade de água que nós temos, 1% de água doce, 1% de água que a gente tem acesso, vai estar nos rios, lagos e lençóis freáticos. E isso é suficiente para abastecer mais de 7 bilhões de pessoas. E aí também tem a questão da desigualdade nessa distribuição. Existem países como o nosso, né, que nós vamos ter bastante rios,
bastante lagos, e aqui a água não é problema para a gente, pelo menos por enquanto. Mas existem regiões aqui mesmo no nosso país, aqui mesmo no Nordeste, né, que elas recebem bem menos água. Ou seja, lá não tem tantos rios, não tem tantos lagos, e é tão quente que até os lagos que se formam durante as chuvas, eles acabam evaporando e secam em determinadas épocas do ano. E existem outras localidades também que o pessoal não tem praticamente acesso à água, né? Então, esse 1% ele é bastante grande, mas ele também não é distribuído igualmente. Então, existem regiões que têm menos água e existem regiões que têm mais essa água. Nem toda a água da terra pode ser utilizada para o consumo dos seres vivos e para outras atividades, como irrigação de plantas. Dos 3% de água doce, apenas 1% dele pode ser usado para o consumo. A água é essencial para a vida na Terra, gente, porque todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. Nós mesmos somos compostos, né, de água. Todos os seres vivos são compostos. Na sua composição química, né, vai ter água presente. E vai ser um recurso, o quê? Finito. Se eu estou dizendo que é um recurso finito, vai chegar uma hora em que ele não vai mais existir. Apesar, né, de que a gente fala de a água é um recurso renovável. Por quê? Porque ela está sempre se renovando. Ela vai estar sempre se reciclando, mas ela é finita. Então vai chegar uma hora em que essa água ela pode deixar de existir. E ela vai estar, né, gente, ligada principalmente ao desperdício. Então essa água ela está se tornando cada vez mais escassa. Graças ao quê? Como eu falei, desperdício e poluição. Nós vemos por aqui vários rios que são altamente poluídos. Então, quando a gente lembra que o 1% de água doce que nós temos acesso vem de rios e lagos, e a gente lembra de tanto rio poluído que a gente tem, né? Nós temos uma ideia, uma dimensão do que nós estamos fazendo com as nossas fontes de água doce. Há pouca quantidade de água que pode ser tratada e utilizada para o consumo humano. Então isso é verdade. A gente simplesmente não vai pegar qualquer rio, pega a água, trata. Vou tratar essa água aqui desse rio e colocar para a população tomar. Não é assim que acontece. O rio ele tem que estar em bom estado, né? Então se o rio ele estiver em um bom estado, não estiver poluído, aí sim, esse rio ele pode ser, né, um corpo d'água que vai ser tratado para o consumo da população. Se o rio for muito poluído, gente, o processo utilizado lá nas estações de tratamento de água, nas ETAs, não vai ser suficiente. Então aqui a gente vai ter o gráfico da distribuição de água aqui na Terra. Então eu tenho, ó, meu universo de 100% de água. Desse universo, 97% vai estar preso nos oceanos e nos mares, e apenas, né, 3% vai ser de água doce. Desses 3% de água doce, em torno de 2% vão estar lá nas geleiras, né? Então vai estar inacessível para a gente. Professora, mas as geleiras estão derretendo. A gente vai ter acesso a essa água? Não. Por quê? Grande parte das geleiras estão muito próximas ao mar, ou mesmo muitas dentro do mar. Então, se essa água doce começa a derreter, ela vai se misturar à água salgada. Então, a gente também não vai ter acesso. 1% em lençóis freáticos, 0,10% em rios e lagos e 0,001% na atmosfera. Sim, porque a gente também tem água em forma de vapor aqui, ó, na atmosfera. Estudo da ANA aponta perspectiva de aumento do uso de água no Brasil até 2030. Daqui a 10 anos, né, gente? Vamos lá, o que é que vai acontecer? Quais são as previsões em relação da água daqui até 2030, né? Daqui a 10 anos. A cada segundo são utilizados em média 2 milhões
2.083 mil litros de água no Brasil, ou 2.083 metros cúbicos por segundo. Em 1931, eram utilizadas apenas 131 mil litros por segundo, ou seja, 6,3% do uso atual. O uso da água deverá crescer até 24% em 2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo. A agricultura irrigada, o abastecimento urbano e a indústria de transformação são responsáveis por 85% das retiradas de água em corpos hídricos. 2,83 milhões de litros por segundo. Então, o que a gente tem aqui, ó, de retirada total da água, 9,1% vai para onde? Para as indústrias. Uma outra parte vai para o uso animal. Como assim, professora, uso animal? Eu estou aqui, ó, com uso animal. Como assim uso animal? Para que eles bebam, né, gente? Para criação de gado, principalmente. Criação de animais que vão servir para o nosso consumo. Uma parte vai para a termoelétrica, que apesar, aqui no Brasil nós temos ainda termoelétricas, né? Aqui bem pertinho, em Pernambuco, nós temos. Mas a nossa principal fonte de energia vai ser hidrelétrica, mas ainda assim utiliza, né, algumas termoelétricas. 1,6% na mineração e 1,7% em abastecimento rural. Então aqui a gente consegue ver que a maior vilã dessa história são as indústrias. Então vamos para outra. Manual de usos consultivos da água do Brasil, no Brasil. Abastecimento urbano. Então, como grandes números do uso da água para abastecimento humano, estima-se que em 2017 foram retiradas 496,2 metros cúbicos para o abastecimento urbano e 34,5 metros cúbicos para o uso rural. Quase que não sai, né, gente? Então vamos lá. Então eu tenho aqui a parte urbana e aqui a parte rural. Então a gente viu que no Sudeste, né, o Sudeste ele utilizou 50% de toda a água retirada, que foi desses 496,2 metros cúbicos. O Sul utilizou apenas 12% desse total, o Centro-Oeste 7%, Nordeste 22% e Norte 9%. Já na questão, né, rural, nós vimos que o Nordeste ele acaba utilizando um pouco mais de água. Então ele utilizou 45%. Só que aí vocês têm uma ideia da coisa, né, gente? Aqui na área urbana foram apenas 34,5 metros cúbicos. Então se a gente fosse comparar, né, a utilização de água aqui do Nordeste, ela seria até equivalente a essa aqui da área urbana, né? Então, no Norte 15%, Sudeste 22%, Sul 14% e Centro-Oeste 5%. Ou seja, isso refere-se a quê, gente? Que aqui na zona urbana nós precisamos utilizar mais água para várias coisas do nosso cotidiano. Então nós estamos praticamente dependentes da água que chega às nossas residências. Lá na área rural, não. Por que, professora, não? Lá vão ter o quê? Alguns rios que passam perto das residências, dos sítios, né, das comunidades. Nós vamos ter alguns lagos. Pessoal que cria gado, pessoal que cria, né, caprinos, por exemplo. Não, caprinos não. Caprinos já são criados em regiões bem mais secas. Mas são os gados mesmo, o que é que eles fazem? Eles criam barreiros, né, ou pequenos açudes em suas propriedades e deixam ali para o gado ele poder tomar, né, poder viver lá, ter o ciclo dele completinho. Então, coisa que se fosse feito aqui na cidade, que se fosse feito na área urbana, o que é que seria feito, né? Essa água teria que chegar constantemente para esse gado. Então, o criador de gado aqui na área urbana teria que ter, né, bastante água para utilizar. Na área rural não acontece isso.
E é claro, além da água, alimentação e outras coisas. E aí nós temos o ciclo da água. Eu falei para vocês que a água ela é considerada um recurso renovável, porque ela está sempre se reciclando. E essa forma de reciclagem vai ser o quê? O ciclo da água. Então, a água do mundo se renova várias vezes ao ano, passa por diversas transformações e circula através do ciclo hidrológico. Esse ciclo ajuda a controlar as grandes variações climáticas na Terra, o nível dos rios, lagos e oceanos também. Então, vai ser graças a esse ciclo da água, né, que a gente consegue fazer esse tipo de controle dos níveis de rios, de lagos e as variações climáticas do nosso planeta. Então, eu tenho aqui o ciclo da água ou o ciclo hidrológico. Então, eu vou começar primeiro na evaporação. Ponto. Parei aqui. Professora, o que é que eu preciso saber para entender esse ciclo da água? Você tem que voltar um pouquinho no tempo e lembrar o quê? Dos estados físicos da água que nós temos. Então, a gente vai ter o quê? Estado físico sólido, líquido e gasoso. E aí, o ciclo da água, né, vai estar ligado a alguns desses estados físicos. Então, o primeiro estado físico que a gente vai ver aqui, ó, vai ser o líquido, né? E esse líquido, graças à incidência dos raios solares, vai evaporar. Então, eu tenho aqui os rios, lagos, oceanos, até mesmo o solo, né, se tiver úmido, com a incidência dos raios solares, essa água vai evaporar, ou seja, a água virou vapor, que é o que a gente vai ter como evaporação. Quando essa água chega lá na atmosfera, ela começa a se condensar, e aí vai virar o que? Algumas gotículas. Essas gotículas continuam se juntando até chegar um momento em que as nuvens não conseguem mais suportar. E aí ocorre o que? A precipitação. Então, essa precipitação é o que, gente? A caída, né, ou a queda da água, no caso da chuva, mas também pode ser em forma de neve ou em forma de granizo. Então, a água, né, essa precipitação, quando é em forma líquida, essa água que caiu da chuva, ela continua a escoar e vai para rios e lagos. E uma boa parte dela também pode ser infiltrada no solo. Essa parte infiltrada no solo vai para o escoamento e uma parte também, né, vai para o escoamento subterrâneo, que vai dar em aquíferos. Cadê o 6? Já foi? E aqui, uma parte também, gente, que fica lá no solo, ela vai ser o quê? Captada pelas plantas, que depois devolvem à natureza através do processo de transpiração. Então, é bem simples, ó. Evaporou, a água condensou, precipitou, escoou, né? Ou seja, quando ela está em forma líquida ainda, vai para mares e rios, e uma parte ela vai escoar subterraneamente. Normalmente eu utilizo muito o termo escoamento só para esse mais superficial. Para o subterrâneo eu uso mais infiltração, né? Então, se em algum exercício que eu passar para vocês, ou se em questão de prova eu colocar infiltração, vai ser esse escoamento subterrâneo. E aqui a transpiração. Então, olha só, agora tudo bem explicadinho para vocês. O calor vindo do sol faz com que a água evapore, que é o processo de vaporização. Esse vapor vai para a atmosfera e se resfria, transformando em gotículas de água. Esse processo, né, de vapor para líquido, a gente vai chamar de condensação. Com muitas gotículas de água acumulada, é iniciada a precipitação, que pode ser formada de água, neve ou granizo. Ao atingir o solo, as gotículas se infiltram, alimentando assim os lençóis freáticos e aquíferos. Parte dessa água escoa pelo solo, abastecendo os rios, lagos e oceanos, e uma parte da água infiltrada é absorvida pelas plantas, que transpiram e a devolvem para a atmosfera. E é assim, gente, que o ciclo da água ele se fecha. Então, o que acontece? A água saiu, né, daqui da nossa superfície em forma de vapor até chegar lá em cima, volta em forma de precipitação. Nós utilizamos essa água, os outros animais também, as plantas,
e através de respiração, transpiração, ela volta para a atmosfera novamente. E a litosfera, né? Então a gente já viu a hidrosfera, agora a gente vai ver a litosfera, que é a camada da Terra formada pela crosta e pela parte superior do manto. Então, vai ser a camada mais rígida e externa do nosso planeta, constituída de vários tipos de rochas e minerais. Possui de 5 a 100 quilômetros de espessura e é considerada a parte dos continentes e dos oceanos. Então, na aula passada eu falei para vocês da questão de plataforma continental e plataforma oceânica, né? Falei da espessura deles. Aqui, essas duas plataformas constituem a litosfera. Então, vai ser na litosfera que está tudo que conhecemos. Então, aqui vai estar a água que nós conseguimos visualizar, nós vamos ver solo, vamos ver rochas, e aqui na litosfera também, né, que nós encontramos os indícios de tempo histórico. Então, aqui a gente encontra pegadas de animais que viveram há milhares de anos atrás. Aqui nós encontramos vestígios fósseis, né, de vidas passadas, e assim sucessivamente. A litosfera levou bilhões de anos para se formar e está em constante transformação, seja por fatores internos, ou seja, o movimento das placas tectônicas, seja por agentes externos, então vento, chuva e ação dos seres vivos. Então, obviamente, né, o vento, chuva, essa questão de degradação, essa questão de erosão, a ação dos seres vivos, principalmente nós, seres humanos, nós conseguimos, né, modificar essa litosfera. Então, todos esses fatores, tanto os externos quanto os internos, eles são agentes de transformação da litosfera. Então, eu tenho aqui, ó, o cânion de Itambezinho, e aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, né, mostrando para vocês alguns tipos de modificação que ocorreram graças ao movimento de placas tectônicas. Então, a gente também vai, não sei se vocês já estudaram, mas se não, a gente vai acabar estudando em algum momento, que os movimentos, as placas tectônicas, elas podem se movimentar chocando-se uma com a outra. Então, quando choca-se uma com a outra, a gente vai ter o quê? Soerguimento de montanhas, de cordilheiras, e elas também podem se afastar. Quando elas se afastam, a gente pode ter o quê? Alguns cânions. E aí, nós também vemos um pouquinho do que, gente? Da biosfera. Então, olha só. O planeta Terra tem características que o torna único e entre elas a existência da vida. Para haver seres vivos, o planeta deve manter uma temperatura pouco variável e presença de água. Em cada uma das camadas estudadas até agora existentes, formas de vida complexas e diferentes. Então, olha só, parando aqui, que eu li rápido demais. Então, a gente sabe que só existe vida como nós conhecemos aqui na Terra. E por que isso? Por causa de duas características bem importantes. Primeiro, a presença de água, porque se não tem água, não tem vida. E segundo, a questão de manter a temperatura mais ou menos constante aqui. Outros planetas também têm uma determinada quantidade de incidência solar X. Mas nós, né, aqui no planeta Terra, nós temos uma atmosfera que ela é capaz de reter calor. Então, a aula passada eu tinha falado para vocês que lá em Marte, por exemplo, durante o dia chega a 400 e tantos graus Celsius e de noite menos 150, por exemplo. Aqui no Brasil, ó, aqui na Terra não acontece isso. Então, ocorre variação de temperatura, professor? Ocorre. Durante o dia a gente está o quê? Em 30 graus, de noite está em 26, por exemplo, aqui no Nordeste. Então, houve uma queda de temperatura, houve uma variação? Houve, mas foi pouquíssima. Nada muito extremo como a gente tinha visto lá em Marte. Então, graças a isso, nós conseguimos manter aqui, né, a nossa temperatura constante. Todas as formas de vida presentes no planeta compõem a biosfera. E a biosfera são as regiões da Terra
que contém os seres vivos e torna possível a existência da vida de modo permanente. Então, quando eu falo assim, a vida de modo permanente, vocês podem pensar, professora, mas algumas espécies foram extintas, outras espécies aparecem. Sim, mas a questão da vida permanente que eu digo é o quê? De os seres vivos conseguirem se reproduzir e de conseguirem ainda estar vivendo, né, sempre aqui na Terra. Na biosfera, existe uma grande diversidade de organismos que vivem em diversos locais do planeta. Podemos agrupar esses animais de acordo com as suas características físicas, estruturais, biológicas e de acordo com os locais onde vivem. Então, a essa diversidade de seres vivos, damos o nome de biodiversidade. Então, a gente sabe que existem animais que só vivem em determinada região. Existem animais que só podem ser encontrados em diferentes áreas da Terra, né? Em uma área X. Então, por exemplo, tem alguns animais que só podem ser encontrados lá na Austrália. Outros só lá em Madagascar, por exemplo. Então, são bem restritos dessas regiões. Então, eu tenho aqui, ó, a biosfera vai ser o quê? O conjunto de animais que vivem, né? Que estão existentes aqui no nosso planeta. Então, são animais que podem viver na litosfera, né? Que são ali na crosta terrestre. Tanto internamente quanto externamente, né? Alguns animais, eles passam uma boa parte do tempo dele lá, embaixo do solo. Na hidrosfera, os animais aquáticos, e na atmosfera, os animais que utilizam, né, o ar, a atmosfera para poder voar, para poder migrar. Então, esse conjunto inteiro aqui de seres vivos, a gente dá o nome de biosfera. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, passar a agendinha para vocês da página 254, na seção Desenvolver e Aplicar. Gente, não esqueçam de desenvolver os exercícios, que isso vale qualitativa para vocês, tá certo? Então, a gente já tem, desse bimestre, 3 exercíciozinhos. E aí, quem não entregou ainda nenhum deles, corram e coloquem a agenda de vocês em dia, tá certo? Bom, gente, qualquer dúvida, só me procurar lá no privado. Professora, não entendi isso. Ou então, professora, quais são as atividades que faltam, né, pra mim? Então, a gente fez a primeira, que, salvo engano, foi o HQ que eu pedi pra vocês. Posso estar errada. A atividade da aula passada e essa agora. Então, não esqueçam, essas 2 últimas atividades foram do livro de vocês. Então, não esqueçam, gente. Então, ó, dúvidas, qualquer coisa, me procurem no privado e aí a gente conversa mais sobre o assunto. Então, gente, por hoje é só. Tchauzinho pra vocês e cheiro no coração, tá certo? Daqui uns 2 minutinhos pra vocês irem pra próxima aula. Tchauzinho!